Oi, pessoal, todo mundo respirando bem por aí? Hoje, no nosso vídeo da série Analytics Responde, nós vamos esclarecer algumas dúvidas muito comuns a respeito da estratégia de amostragem, que é: e se eu amostrar um período menor do que a jornada do trabalhador? O que fazer com o resultado do laboratório? Bom, gente, essa dúvida surgiu de uma discussão com o Thiago Francisco da Antecipar, não foi até uma pergunta direta, foi uma discussão entre higienistas ocupacionais e eu resolvi trazer esse tema aqui por julgar que ele é muito importante. Então é o seguinte, pessoal, em termos de estratégia de amostragem, então eu posso definir que eu vou amostrar a jornada completa ou eu posso fazer amostras menores durante toda a jornada ou só amostrar um período da jornada. Apesar de que o Manual de Estratégia de Amostragem da NIOSH recomenda que pelo menos 75% da jornada de trabalho seja amostrada, porque isso garante que você tenha confiabilidade estatística na sua amostra. Além do que, processos químicos eles podem variar muito ao longo do dia, com temperatura, umidade e de acordo com como é utilizado esse processo. Diferente, por exemplo, de ruído, que às vezes, se você tem um ruído contínuo, ele não vai variar ao longo do dia. Mas voltando aos agentes químicos, nós vamos falar aqui sobre, então, vamos supor que você tem uma amostra que você coletou durante 6 horas. Por quê? Esse trabalhador, ele trabalhou exposto a esse produto durante 6 horas. Então, vamos considerar a jornada dele de 8 horas. Então, eu só tenho duas premissas para passar. Uma que é: a exposição nessas 2 horas em que eu não amostrei, ela é igual à das outras 6 horas, ou essa exposição nessas últimas 6 horas, ela é igual a zero. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o cálculo estatístico vai variar muito. Uma coisa importante para vocês entenderem é que uma coleta de amostra, independente do período que ela esteja, aquele resultado que o laboratório te manda já é uma média ponderada naquele tempo. Então, se eu coletei uma amostra, por exemplo, durante 5 horas, de, vamos supor, acetona. Então, fiz uma coleta de acetona durante 5 horas utilizando um tubo. Então, quer dizer que o meu resultado que o laboratório me mandou é a média ponderada no tempo durante as 5 horas. Vamos supor que ele ficou exposto à acetona durante 6 horas, igual a gente estava falando. Então, nas primeiras 5 horas ele estava exposto à acetona a 10 ppm. E na última 1 hora ele estava exposto à acetona a 30 ppm. Então, e aí? O que eu faço com esse resultado? Antes da gente fazer o cálculo final, dá um joinha aí no nosso canal, curte nossa fanpage no Facebook, vá lá no nosso site, assine nossa newsletter, nos ajude a compartilhar a higiene ocupacional. Então, pessoal, vamos recapitular aqui o que a gente tem. A gente tem uma amostra que foi coletada durante 5 horas e deu 10 ppm, uma outra amostra que foi coletada durante 1 hora e deu 30 ppm. Então, vamos partir para a segunda premissa, que é um caso muito comum, que é as dúvidas, em que não há exposição à acetona nessas 2 horas restantes da jornada do trabalhador. Ele sai da área, vai lá para o escritório dele e não fica exposto. Então, o cálculo que a gente tem que fazer é 5 vezes 10, mais 1 vezes 30, mais 0 vezes 2, dividido por 8. Ficou claro esse cálculo aí para vocês, gente? Repetindo o cálculo aqui, para quem não lembra como que calcula a média ponderada no tempo, então vamos lá no passo a passo. Então é o que? O tempo de amostragem, 5 horas, vezes a concentração da amostra, 10 ppm, mais o tempo de amostragem da segunda amostra, 1 hora, vezes a concentração dessa amostra, 30 ppm, mais o período que a gente sabe que ele não tem exposição. Então, qual que é o tempo desse período? É 2 horas vezes 0 a concentração, dividido pelo tempo total da jornada, 8 horas. Então, se a gente fizer isso, dá 5 vezes 10, 50, mais 1 vezes 30, 80, dividido por 8, a exposição dele é 10 ppm.
Ah, mas tem muita gente que vai falar assim, ah, mas aí eu sempre vou diluir minha amostra. Mas eu volto no que eu disse no princípio desse vídeo. Uma coleta de uma amostra, ela é a média ponderada no tempo. Por exemplo, se eu tivesse ligado só um tubo e amostrado às 8 horas, ele ia coletar esses 10 ppm durante as 5 primeiras horas, mais os 30 ppm durante a 1 hora e o 0 ppm durante as 2 horas. Ele já ia considerar essa média ponderada. Então, eu tenho que fazer esse cálculo, gente. Então, eu tenho que, em tese, diluir. Ou, senão, a gente tem que passar pelaquela premissa, né? Que é que a exposição é igual. Então, a gente parte desse pressuposto. Então, pessoal, espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês. Mande mais perguntas aqui pra gente e até o próximo vídeo.